De março até agora, quando o país ultrapassou a marca trágica de 100 mil vidas perdidas para a Covid-19, os médicos adaptaram protocolos durante o enfrentamento da doença e vêm conseguindo reduzir o número de mortes e o tempo de internação. Fomos ouvir o coordenador do time de resposta rápida do Hospital Ronaldo Gazola, unidade pública que concentrou os casos de Covid. Para ele, um paciente internado em agosto, o estado clínico igual ao de uma pessoa internada em março, tem mais chances de vida agora. Em março, a gente tinha uma ideia muito que a doença seria só uma doença respiratória, basicamente. Uma gripe que evoluía com uma pneumonia. Hoje a gente já sabe, né, que a Covid-19 é uma doença sistêmica, né? Atua em vários órgãos e sistemas. Médicos da rede privada concordam que hoje a doença é menos imprevisível do que no início do ano. A gente não tinha muito tempo, porque enquanto a gente estava aprendendo, os pacientes continuavam chegando muito graves. A Covid, ela segue uma linha do tempo. Então a gente vai aprendendo a botar o paciente dentro dessa linha do tempo de evolução da doença e entendendo o que tem pela frente. Isso só o tempo nos mostrou também. A busca por um remédio milagroso no combate ao vírus tem dominado o debate público, mas a comunidade científica afirma que práticas e medicamentos já existentes estão sendo adaptados a esses tempos de pandemia. E estão sendo usados não para acabar com o vírus, mas para dar fim aos efeitos que o vírus provoca no nosso corpo. O destaque são os corticoides, que reduzem a mortalidade durante a ventilação mecânica, e os anticoagulantes, diante dos problemas circulatórios que o paciente costuma apresentar no início da doença. As medicações só devem ser usadas com acompanhamento médico. Na verdade, foi muito desafiador para a ciência. Qualquer remédio que a gente vai usar, que a gente usa hoje em dia, embasado, ele passou por um processo longo de credibilidade, de testes, e mesmo assim ele continua sendo testado, mesmo depois de liberado. No início a gente realmente meio que corria atrás da doença, né? A todo tempo, né? A gente não sabia exatamente como um paciente ia evoluir e hoje a gente já consegue fazer prevenção de várias coisas. O protocolo para intubação também mudou. Agora, só em último caso, a prioridade são métodos menos invasivos. Logo no início a gente preconizava logo uma intubação precoce, né? O que na verdade a gente viu que muitos pacientes não evoluíam bem com essa intubação precoce. Então, atualmente, a gente já tenta outros modelos de ventilação. Outra mudança importante foi a recomendação do momento de procurar ajuda médica. Em julho, o Ministério da Saúde anunciou a alteração do protocolo e passou a orientar as pessoas com sintomas leves a buscar atendimento. Antes, a indicação era ir a uma unidade de saúde apenas em caso de muita falta de ar. Antigamente, era até uma recomendação da própria OMS, que se tivesse com sintomas, febre, tosse, algum desconforto respiratório, mas que não tivesse com muita falta de ar, muito desconforto, que ficasse em casa. Com isso, realmente, às vezes a doença evoluía, porque é uma doença que evolui muito rápido, muitas vezes em questão de horas. Atualmente, a gente já mudou isso. O paciente, logo nos primeiros sintomas, já deve procurar o serviço de saúde. Isso mudou, porque passou o pico da doença, nós temos capacidade de absorver esses pacientes melhor e aí eu consigo tratar você mais cedo, e claro que isso é melhor. Novas pesquisas sobre o tratamento continuam sendo divulgadas todos os dias. Enquanto a descoberta de uma vacina não chega, o negócio é manter o cuidado. Enquanto ela não vem, a gente precisa continuar fazendo o que a gente está fazendo, a assistência na beira do leito do paciente. No momento, o que a gente tem a fazer é isso, é a prevenção e procurar o serviço público assim que tiver algum sintoma, sinal que possa ser compatível com a Covid-19. Vamos então voltar a conversar com o Dr. Alexandre Naim Barbosa, que é chefe de infectologia da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Doutor, a gente viu há pouco na reportagem as informações sobre o tratamento, né? A evolução no tratamento da Covid-19, tudo que os médicos e os cientistas foram aprendendo na prática. E uma questão muito importante que mudou nesse período é a orientação de em que momento procurar a ajuda médica, em que momento procurar o hospital. Queria que o senhor falasse sobre isso. Na verdade, quando começou a pandemia aqui no Brasil, com mais força, principalmente em março, abril, existia uma recomendação de não procurar o atendimento médico caso os sintomas fossem leves.
A explicação para isso era para não causar um acúmulo, não causar uma aglomeração de pacientes dentro das unidades de saúde e promover, então, mais transmissão ainda dentro desses lugares, porque o sistema de saúde estava se preparando para a resposta à Covid. Mas o que a gente foi percebendo com o tempo é que a melhor estratégia é que em qualquer sintoma compatível com o Covid, logo no início, né? A Covid ela é dividida em 3 fases. A fase inicial, que é aquela mais parecida com um resfriado ou uma gripe, e depois de uns 5 a 7 dias, a doença se transforma numa doença mais pulmonar, com comprometimento, então, da capacidade respiratória, e se ela continuar evoluindo, ela chega numa terceira fase, que nós chamamos de fase inflamatória, a tempestade de citocinas. Então, a gente percebe que na primeira fase, se a pessoa procurar atendimento médico e principalmente, aí é o pulo do gato, fizer o exame, que é o exame Gold Standard para conseguir diagnosticar a doença, o RT-PCR, o exame de suave do cotonete, você consegue orientar essa pessoa melhor. Então, você já deixa todos os sinais de alerta em relação à segunda fase, que seria a fase pulmonar, como ela tem que se portar em relação a qualquer tipo de sintoma de falta de ar, de dispneia. Existem alguns trabalhos muito legais feitos, por exemplo, pela Sociedade Brasileira de Infecto, que fornece aquele aparelhinho chamado oxímetro, saturômetro, em que você consegue ver a quantidade de oxigênio, e aí se tiver baixo o oxigênio no sangue, você já procura atendimento médico. E com isso você consegue salvar ainda mais vidas. Um paciente que saia da fase 1, esteja indo para a fase 2 pulmonar e consiga uma oxigenoterapia, consiga ser suplementado esse oxigênio de forma adequada, ele tem uma redução de mortalidade muito importante. Talvez essa seja a estratégia que mais cura, que mais consegue evitar desfechos desfavoráveis, porque é a falta de oxigênio nos órgãos que vai levar àquela terceira fase que eu disse, a fase inflamatória, de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Então, agora a orientação mudou. Só que a gente tem que lembrar que a orientação mudou também porque o sistema de saúde se preparou, teve tempo nesses últimos meses para receber esses pacientes COVID. Muitos hospitais, como por exemplo o meu, o Hospital das Clínicas da Unesp, literalmente dividiu o hospital em 2, metade Covid e metade não Covid. Esse tempo para a ação foi fundamental e só tivemos o tempo para a ação porque houve o isolamento social em março, abril e maio. Com isso, a gente teve uma diminuição no número de pacientes e conseguimos reorganizar tudo. Foi literalmente uma operação de guerra que teve que ser montada para que a pandemia fosse da melhor forma adequada do ponto de vista de receber esses pacientes. Doutor Alexandre, agora falando sobre os números, a gente acabou de trazer a atualização aqui para o nosso assinante. Muitos estados ficam ali variando entre a estabilidade, a queda, a alta. Caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que há alguns dias estava apresentando queda na média móvel. Hoje é o estado com a maior alta. Uma variação que é grande, assim, pode estar relacionada só a aumento de testes, por exemplo? Não. Isso tem 2 explicações. O aumento de teste pode ser uma delas, mas tem uma palavra difícil que eu gosto de dizer que chama estocasticidade da pandemia. A pandemia tem algumas variações que não têm explicação matemática. Porque, por exemplo, se você pega uma pessoa doente que vai num churrasco, que vai numa aglomeração, que acaba contaminando muitas pessoas num curto espaço de tempo, de repente esses números sobem muito também. E é por isso aquelas regras de ouro que a repórter falou logo no começo dessa matéria, né? São três regras de ouro. Você sempre tem que usar máscara, sempre ao sair de casa, quando você não estiver no seu convívio domiciliar, no seu núcleo familiar estrito. Em saindo de casa, tendo contato com outras pessoas, além do uso da máscara, o distanciamento social, 1,5 m, 2 metros. E o terceiro, higienização das mãos sempre com água e sabão, se não tiver disponível, álcool gel. Quando você não faz isso, você pode estar transmitindo para 1, 2, 3, 4 pessoas e essa estocasticidade da transmissão pode
fazer pequenos surtos, que a gente chama de clusters, e aumento do número de casos. A gente vai ver muito isso até o final de toda essa história, até o final da pandemia, porque, obviamente, nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Charles Darwin dizia, né? A pessoa que vence, o organismo que vence é aquele que se adapta. Nós estamos vivendo uma pandemia. Não é possível mais viver enclausurado em casa o tempo inteiro. Então, a gente tem que aprender a se adaptar e usar essas ferramentas, essas regras de ouro, esses 3 passos de forma a se tornar isso um hábito de vida para que a gente consiga um mínimo de volta a um novo normal.